Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Oftcast. A gente tem um prazer muito grande de receber aqui hoje o doutor Thiago Hetz, que é o primeiro advogado que fala aqui com a gente hoje, que fala aqui com a gente no Oftcast. Então vai ser muito legal, porque é um tema inédito aqui no nosso programa, que a gente já tem mais de 100 episódios, a gente nunca falou de direito médico, que é um tema que desperta muitas dúvidas. Quando a gente abriu a caixinha de perguntas, a audiência bombou ali o Instagram de perguntas. Então vai ser um prazer falar com ele, que é aí mestre e bacharel em Direito pela UFMG, consultor da Comissão Nacional de Direito Médico da OAB e professor da pós-graduação de Direito Médico da Faculdade Tércios. Além de tudo, eu quero que ele explique pra gente aqui que ele faz doutorado em medicina. Vai explicar aqui pra gente também. Mas obrigado pela presença, Thiago. Muito obrigado, né? Boa tarde a todos, a todas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, né? É um prazer imenso estar aqui, né, no Oftcast, falar de direito médico, que é a minha paixão. Então, tô bem à vontade, com muita gana da gente falar de temas assim, que são temas polêmicos, né, em direito médico, especialmente na área da oftalmologia. E dar boas-vindas também pro professor Dani, que está aqui com a gente hoje para trocar essa ideia. É um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema, que é um tema muito interessante do dia a dia e cada vez mais frequente na vida do médico, que infelizmente não é dado na nossa universidade, né? No nosso curso a gente tem um contato muito pouco e acaba que na nossa vida a gente vai ter esse contato de uma maneira mais desagradável, né? Então vale a pena todos nós aqui prestarmos muita atenção. Teve muita dúvida no Instagram, a gente vai tentar aqui abordar todas, né, E Bernardo? às vezes é só na hora que vem uma complicação cirúrgica que você pensa assim, o que eu tenho que me preocupar? Será que eu me protegi? Será que eu já deveria ter feito alguma coisa antes, pensado em como me evitar, né? Então isso é realmente importante. Bom, começando aqui de uma forma bem genérica, Thiago, quais que são as consequências aqui para um médico de uma ação considerada aí uma má prática médica? O que pode acontecer com esse médico? Então, acho que essa é uma pergunta que é muito valiosa para o estudante de medicina e para o médico recém-formado, até com mais anos de profissão, já que, infelizmente ou felizmente, né, o direito médico tem alcançado uma relevância muito grande e mais do que nunca as questões relativas à medicina têm sido judicializadas, ou seja, o médico está na justiça hoje em dia por N motivos, né? Então, a partir do momento que ele é acusado de uma má prática, né, aquilo que o judiciário chama de erro médico, tem 3 consequências possíveis e 2 mais prováveis, né? A primeira é de o paciente ou o familiar abrir um processo no Conselho Regional de Medicina. Isso era um tanto quanto raro 15 anos atrás e nos últimos 5 anos, 10 anos, né, os números de processos contra médicos têm explodido no Brasil. Aqui no CREMESP, em especial, é o conselho que tem mais processos contra médicos, né? Isso é uma das possibilidades, um processo no Conselho Regional de Medicina. Não é um processo que busca uma indenização, é um processo que busca uma punição disciplinar para o médico. Então, ele não pode ser condenado a pagar nada para o paciente, financeiramente falando, mas ele pode ser condenado a uma advertência, uma censura que sai, né, no Google, então vai aparecer o nome dele se algum paciente pesquisar que ele já foi condenado pelo conselho, ou uma suspensão, ele fica sem poder trabalhar pelo prazo de 30 dias, ou até, em casos mais graves, a cassação. Ele perde o diploma, ele perde a inscrição como médico. Essa é a primeira consequência, que talvez não seja nem assim, digamos, a mais assustadora, né? Porque nós temos as ações indenizatórias, que são aqueles processos na justiça mais famosos, né, até pela tradição dos Estados Unidos, né, de o paciente entrar na justiça e receber uma indenização vultosa. No Brasil não chega a tanto, mas tem indenizações bem relevantes, né? Então o paciente entende que sofreu um erro, e aí ele processa o médico, eventualmente o hospital, até se for o Estado, né, se for um atendimento pelo SUS, pode ser processado também. E uma terceira consequência, assim, essa bem menos comum, né, para não fazer nenhum sensacionalismo aqui, é o processo criminal. Em alguns casos mais relevantes, especialmente quando tem óbito, tem uma lesão, né, definitiva, como por exemplo uma cegueira, o médico pode ser processado criminalmente, aí por lesão corporal, homicídio, ginecologistas são muito processados por aborto também, em alguns casos, né? Então, mas o processo criminal ele é raro em comparação com os outros dois, tá? Para não assustar a nossa audiência aqui, né? O mais comum, aquilo que o médico tem que mais se atentar é processo no Conselho Regional de Medicina e processo na Justiça.
E você falou bastante aí que dos Estados Unidos, né, essa questão da judicialização da medicina já é algo assim bem tradicional e bem antigo, que isso no Brasil tá ficando mais forte, né? E você podia dar um panorama pra gente de como que tá isso no Brasil, esses números assim, de processos, se isso tá realmente aumentando, né, pra gente ter uma noção de como que tá esse panorama brasileiro? Então, infelizmente no Brasil a gente tem uma literatura muito escassa e pesquisas muito escassas sobre esse assunto, que é um assunto de máxima importância, né? Quem costuma fazer são as seguradoras, mas elas não costumam abrir esses dados, né? Eu conduzi ano passado uma pesquisa no meu doutorado, né, em cirurgia e oftalmologia na UFMG, e foi uma pesquisa abrangendo Minas Gerais e São Paulo, e a gente percebeu, né, não apenas um crescimento no número de processos nos últimos 5 anos, e aí a gente está incluindo aqui a pandemia, né, que era para ter havido uma redução de alguma forma, mas se a gente pegar os últimos 5 anos, houve um crescimento, e as áreas mais processadas, é isso que causa talvez um espanto, porque muita gente fala, é cirurgia plástica, é dermatologia, né? Mas assim, a recordista mesmo é ginecologia e obstetrícia. E aí, em segundo lugar, vem ortopedia e medicina de emergência, porque a justiça não separa os dois, ela trata os dois como se fosse a mesma especialidade. Em terceiro, aí sim, cirurgia plástica. E aí, inclui, inclusive, as cirurgias plásticas oculares, como oftalmológicas, como, por exemplo, a blefaroplastia. O judiciário também não separa a cirurgia plástica tradicional daquela oftalmológica, né? E aí a gente vai chegar na oftalmologia, que ocupa o 6º lugar. Então, ela tem mais ou menos 5% dos processos em Minas Gerais e em São Paulo de acusação de erro médico são oftalmológicos. É um número bastante relevante, né, de demandas contra oftalmologistas. Um ponto interessante do que o Thiago falou, que esses primeiros colocados, em geral, envolvem procedimentos, intervenções no paciente, né? Ginecologia, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia plástica, oftalmologia. Dentro da oftalmologia, Thiago, o que mais pega, assim? O que mais tem de processo na oftalmologia é cirurgia de catarata, né? Eu já conversei com alguns oftalmologistas em outros momentos, eles falaram, não, mas cirurgia de catarata, porque não é uma cirurgia tão complexa, uma cirurgia rápida em geral, né? Tem até casos aí de cirurgiões que fazem 40, 50 no mesmo dia, né? E eu vi até mais que isso, mas a questão é o número absoluto, né? Porque como você tem um número grande de cirurgias realizadas por dia, se você pega 0,01% de processo judicial, isso já é um número relevante no final das contas, né? Então, a cirurgia de catarata, esse que é o ponto. Porque, como tem um número muito grande de procedimentos, inevitavelmente, algum desses procedimentos vai ter algum tipo de complicação, às vezes o paciente vai encarar isso como uma má prática e vai levar um processo. Então, é a recordista na oftalmologia. Em segundo lugar, aí vem a blefaroplastia. Ela que é o seu carro-chefe, talvez, da plástica ocular na oftalmologia, né? E é um procedimento, via de regra, de caráter estético, então isso também atrai uma visão do judiciário um pouco preconceituosa, né? Assim, se a pessoa foi fazer um procedimento estético e ela teve, né, o que o judiciário chama piora no resultado, algo que é muito subjetivo, o judiciário tem encarado isso, às vezes, com um olhar um pouco negativo, né? De que se o médico não entregou o resultado, se a pessoa foi fazer uma cirurgia de catarata e apresentou um resultado negativo, né? Igual a gente tem um caso lá no escritório, que infelizmente não foi nem oftalmologista, foi um cirurgião plástico, fez uma blefaroplastia, o olho da paciente parou de fechar. Não sei se chama ectrópio. Lagoftalmo. Então é isso. E aí o olho não fechava direito e, enfim, né? Não teve desfecho o processo ainda, mas é um processo bem problemático em relação ao médico. E aí, em terceiro lugar, vem as cirurgias refrativas, né? Que também tem um volume muito grande, a gente sabe que não tem, em geral, complicações, mas são processos que ocupa o pódio, digamos assim. E assim, eu acho que pra gente tentar, né, contextualizar um pouco aí pro nosso ouvinte, né, porque todo mundo faz muita cirurgia de catarata, igual você falou, 40, 50, 60 num dia, e às vezes não para pensar, né, o que pode acontecer. Então, esses pacientes que processam aí os oftalmologistas, qual é a principal razão? É o quê? Um paciente fez uma cirurgia de catarata, a visão não ficou muito boa, ele quer processar o médico, ele pode, assim, o médico ele tem a obrigação de garantir o resultado, assim, as complicações são inerentes ao procedimento, então, assim, queria que você desse um panorama pra gente sobre isso, porque eu fico meio assim,
meio com essas dúvidas, né? Porque você faz uma cirurgia, cara, pode acontecer uma complicação é algo que acontece ali a cada 100, 200 cirurgias, mas pode acontecer, e aí? Aí você vai receber um processo, tem que pagar uma indenização porque você teve uma complicação. Então, assim, quais são ali as razões dos pacientes que processam? E também queria que você falasse um pouquinho assim, é paciente SUS, é paciente particular, é paciente plano de saúde, quem que mais processa aí na oftalmologia? Então, assim, os motivos do paciente, tem até uma pesquisa de Harvard, essa pesquisa no início dos anos 2000, uma brasileira participou, a Michelle Hemingway participou dessa pesquisa, e ela chegou a uma constatação bem interessante, assim, de que o principal motivo para um médico ser processado está, na verdade, na relação médico-paciente, né? Então, quando a relação médico-paciente ela é deficitária, ou seja, o médico não dá atenção, né, e falo isso até por experiência lá de escritório, muito médico que bloqueia o paciente no WhatsApp, para de responder, né, ou é rude, às vezes, num retorno, num pós-operatório. Isso tudo leva o paciente a começar a construir uma ideia de que aquele médico pode ter errado, né, que coloco entre várias aspas, porque é a expressão incorreta. Então, esse é o principal motivo, e até a literatura estrangeira traz, né, que um motivo fundamental para um paciente processar um médico está na relação médico-paciente desgastada. Eu já vi casos, na verdade tem muitos casos que a gente participa, que a relação médico-paciente é boa, o médico às vezes está receoso porque ele acredita que ele, né, não procedeu da forma correta, mas a relação médico-paciente é tão boa que o paciente não processa. O médico às vezes até abre o jogo e fala, olha, infelizmente não era o que eu gostaria que acontecesse, né? Posso ter sido até de alguma forma não empregado a melhor técnica, mas o paciente ele fala, doutor, né, ou doutora, você foi muito honesto comigo, né? E você me deu atenção. Então, assim, a gente vê que isso é um elemento muito importante para o paciente tomar essa decisão. Uma outra pergunta que vocês fizeram é sobre quem processa mais, né? Se é paciente do SUS, se é rede privada, né? Também no Brasil carece de muita estatística, né? Não tem estudo conclusivo. Posso falar pela minha percepção e pela minha prática, né? Quem processa mais é paciente da rede privada. O paciente do SUS, até assim, em geral, por possuir talvez, né, uma formação educacional às vezes mais restrita, é um paciente que tem uma aceitação maior até dos desfechos dos procedimentos. Então, o paciente do SUS ele tem uma tendência menor de processar, né? Inclusive, a maior parte das seguradoras, quando o médico informa que ele atende apenas na rede pública, em geral, o valor que ele paga para a seguradora para ser coberto é menor, né? E até tem um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, é porque desde 2019 o Supremo Tribunal Federal entendeu que o médico que atua no SUS não pode ser diretamente condenado em uma ação do paciente. O que isso quer dizer? Em tese, o paciente nem deveria poder processar um médico que atua apenas na rede pública. Ele tinha que processar primeiro o hospital, ou, né, a União, o Estado, o município, depende de quem que é o dono daquele hospital. E aí, se o hospital fosse condenado, ele deveria processar um médico. Então, o paciente que atende na rede pública, né, no SUS, mas dentro da rede pública, esse paciente sequer teria o direito, desde 2019, de processar o médico. Isso na prática ainda não está acontecendo da forma que o Supremo esperava, mas é uma informação relevante, porque eu vejo muita gente que atende só na rede pública, às vezes muito espantado, né, com o risco de ser processado, etc. E esse risco ele é bem menor, não só porque o paciente tem menos apetite, entre aspas, para processar, pela sua formação educacional, via de regra, mas também porque, juridicamente, desde 2019, o paciente não pode processar o médico que atende na rede pública. Interessante isso. A gente lá no HC, quando a gente estava aqui no Hospital das Clínicas da USP, né? A gente às vezes estava envolvido em atividades de preceptoria e pediam, né, pra gente responder alguns relatórios de alguns pacientes que estavam processando o hospital. E realmente, geralmente o processo era contra o hospital e não contra os médicos. Mesmo os médicos às vezes podendo estarem licitados nos autos ali, o processo era contra o hospital. Isso me dá uma dúvida, né? Então, assim, o serviço de residência, por exemplo. Então, os residentes ali que estão num serviço do SUS, então provavelmente eles não podem ser alvos ali de um processo, então dentro do SUS, o residente em si. Esse, assim, é mais um ponto, né? O Supremo falou lá em 2019, o Supremo Tribunal Federal, o STF, falou que o médico, ele não pode ser condenado, mas você não pode impedir, no Brasil,
uma pessoa de processar a outra. Por mais que aquilo, mas não tem cabimento, Thiago, processar. Mas a pessoa não pode ser tolhida, ela não pode tirar esse direito dela de processar, ainda que o juiz dali há alguns meses venha excluir o médico do processo, né? Então, assim, o Supremo falou, o médico não pode ser condenado. Processado, no final das contas, ele até pode, porque a lei não impede, né? Mas, falando dos residentes agora, se ele atua, vamos lá, né? Porque a gente tem residência no âmbito do SUS em instituição pública, tem âmbito do SUS em instituições filantrópicas, por exemplo, e tem instituições privadas que têm residência também. A gente tem que separar essas caixinhas aí, por quê? O que o Supremo falou é médico que trabalha, qualquer médico, que é oftalmologista ou não oftalmologista, né? Que trabalha no SUS, na rede pública, ou seja, instituição pública, eliminando aqui Santa Casa, entidade de beneficência, né? Que trabalha na rede pública, no SUS, esse médico ele não pode ser condenado em hipótese alguma. O Supremo decidiu isso. Então, se você é residente e trabalha num serviço público vinculado ao SUS, né, você não vai poder ser condenado. Mas me colocaram no processo. Mas fica tranquilo que se você tiver um advogado minimamente razoável, você vai ser excluído desse processo, né? Agora, se você trabalha, por exemplo, numa Santa Casa e você, por mais que seja SUS, você pode ser processado, e você pode ser condenado, sim, porque por mais que seja SUS, o Supremo entendeu. Isso aqui não é rede pública, digamos assim. É serviço único de serviço único de saúde, meu SUS, mas não é rede pública. E se você é um residente que trabalha em instituição privada, então você está num hospital que tem um serviço de residência, você pode ser processado e também pode ser condenado, né? E aí, se você participou, você está fazendo uma cirurgia de pterígio, e aí estava você, o R1 e o R2 fazendo, né? E o preceptor, teoricamente, orientando. Observando, né? Situação bem comum. Às vezes ele nem tá ali, né? Mas ele só assinou o prontuário. Todo mundo pode ser processado. Todo mundo e normalmente o advogado do paciente, ele pega o prontuário, ele vê quem carimbou, né? Se for físico, ou quem assinou, se for virtual, e ele coloca todo mundo junto, né? E é uma dúvida, desculpa te interromper. Qual que é a responsabilidade de um médico que tá em treinamento, cara? Igual assim, o residente, o R1, igual você falou, o cara tá começando, tá num ambiente de ensino, ele tem maior chance de ter complicações cirúrgicas, porque ele tá em fase de treinamento. Mesmo assim, ele pode ser processado e condenado, ou ele tem uma certa ali benevolência por ele estar em treinamento e aí vai cair, às vezes, em cima mais do hospital, da clínica. Como que funciona isso? Porque, se eu tô aprendendo, o paciente deveria saber que está sendo atendido por um residente, que é uma pessoa que está em treinamento, isso deveria ter um pouco menos de responsabilidade nesse sentido, mas queria seu entendimento sobre isso. Uma liberdade poética para o residente cometer alguns problemas, né? Então, vamos lá, é importante a gente separar isso também, né? Vocês nem me perguntaram, mas assim, o acadêmico ele tá livre de qualquer responsabilidade, né? A não ser que ele faça algo assim, o professor orientou uma coisa, ele fez outra, né? Tá atuando como médico aí, carimbando com carimbo de outros. Tem um caso em Minas Gerais desses, né? Que o sujeito tava no 12º período, começou a pegar plantão lá, não sei como, na cidade interior, né? Nem sei o que aconteceu. Mas vamos lá, o residente. Então, R1, né, começando agora em março, já chegou o primeiro mês, já colocaram ele para fazer uma cirurgia. Pra operar um pterígio. Né? Foi fazer o pterígio lá, e aí o preceptor teve que ir embora, deixou ele na mão lá, o plantonista não conseguiu ajudar, ele foi, né, cometer um erro ali. Quem vai responder, ou seja, quem pode ser processado e condenado nessa situação, considerando aqui, mais uma vez, né, não se tratando de SUS rede pública, né? Então, quem que pode ser condenado aqui? O R1 pode ser condenado, sim. É claro que, na hora do juiz fixar a condenação, ou seja, né, R$200 mil, a maior parte deveria ficar com o preceptor ou, eventualmente, com o plantonista. Mas o fato dele estar começando, dele estar aprendendo, isso não exclui a responsabilidade. Então, ele vai ser condenado. Ele pode ser condenado, né, de acordo com o que a gente chama no direito, com a culpabilidade mesmo dele, né? Ou seja, ele tem menos culpa do que o preceptor, digamos assim. Mas o fato, né, não pode ser usado como defesa. Eu estava começando eu estava aprendendo, estava um mês na residência só. Isso aí não é elemento... Porque ele é médico, no final das contas, né? Então, por mais que a residência seja pós-graduação supervisionada, ele é médico, ele está ali como médico e ele vai responder no final das contas e pode sim ser condenado numa proporção menor do que o preceptor. Legal. Ainda sobre isso, cara, eu tô, assim, querendo entender um pouco mais, né? Você que lida muito com isso, falou que, né, entende um pouquinho de cirurgia de catarata, então vamos lá. Um exemplo prático mesmo, que acontece no dia a dia. Então, assim, tô operando um paciente
tive lá uma ruptura da cápsula posterior do cristalino, o núcleo do cristalino caiu lá para o vítreo, o paciente teve que fazer uma cirurgia de retina, por um motivo ficou ruim e ele saiu pior do que ele entrou. Vamos supor, ele entrou lá com 50% de visão e saiu com 40% de visão porque teve que fazer cirurgia de retina, às vezes teve alguma complicação, beleza. O paciente me processa, eu posso ser condenado? Assim, mesmo tendo feito tudo da maneira correta, que dava, né, você nunca quer errar, você tentou fazer o melhor, rapidamente já encaminhou ele para o retinólogo, assim, como que a justiça enxerga isso, assim? Você tocou, primeiro que o seu exemplo é ótimo, né? E assim, só no escritório me ocorreram 5 casos iguais a esse, né? É muito frequente. Então, assim, todo mundo fala, não, cirurgia de catarata, mas é tão simples, é tão fácil, né? Mas todos os casos do escritório, assim, a descrição da intercorrência é exatamente essa, né? E aí chega no retinólogo e ele, assim, né, fica assustado até, né? Porque ele fica querendo lavar as mãos dele também, né? Fala, não, quem fez, assim, digamos, né? Quem fez a primeira cagada foi cirurgião de catarata. Isso é até um assunto que a gente pode tocar depois, assim, que é você abordar um paciente que teve uma complicação, né? Porque o médico, tem muito médico que não quer colocar a mão nisso, né? Porque no final do dia, o advogado do paciente vai processar todo mundo. Até porque é uma estratégia de advogado do paciente, ele faz isso porque para um acusar o outro. Então, eu tenho vários processos. Um que eu estou pelo retinólogo, outros processos que eu estou pelo que fez a cirurgia de catarata, né? Mas vamos lá, falando desse caso, o que o médico pode fazer para ele ter algum grau de proteção? Um documento não pode faltar, que é o termo de consentimento livre esclarecido, chamado TCLE. Esse documento, assim, ele é o básico, né? Assim, você está começando a trabalhar com medicina, você tem que ter um termo de consentimento e ele tem que ser um bom termo de consentimento. A gente pode falar dos requisitos daqui a pouco, né? Sem entrar em juridiquês, mas, assim, um bom termo de consentimento, ele é meio caminho andado. Talvez não para evitar o seu processo, porque, infelizmente, advogado de paciente não liga muito para isso, né? Mas para, pelo menos, aumentar muito sua chance de sucesso numa ação dessa. E o retinólogo igualmente, porque se ele vai abordar um paciente que teve uma intercorrência com outro oftalmologista, primeiro, que ele tem que escrever isso no prontuário, só que o prontuário é uma declaração unilateral, quem coloca é o próprio médico. Então, o que ele tem que fazer? Tem que fazer um termo de consentimento para essa reabordagem. E nesse termo de consentimento, ele tem que colocar expressamente, né, que o paciente informa que veio de um procedimento mal sucedido de cirurgia de catarata, né, para o retinólogo, digamos assim, tirar o dele da reta, né, e deixar... a bucha na mão do cirurgião de catarata. E às vezes, assim, a gente sabe, né, para não acusar outro colega, mas para deixar claro também que não foi ele que fez a primeira intervenção. Porque esse é um ponto, gente, juiz não entende nada de medicina. A gente tem muito caso lá no escritório, por exemplo, de obstetrícia, que o juiz não sabe o que um neonato faz e o que a obstetra faz. Então ele acha que tá todo mundo junto ali, tirando o bebê, né? Colocando o berçário, ele acha, assim. Então, se você não explicar muito bem pro juiz, juiz, eu comecei a atuar a partir desse momento. Eu não tava lá na cirurgia de catarata. Até porque às vezes é outra instituição, né? Belo Horizonte isso é muito comum, né? A pessoa faz a cirurgia de catarata na Santa Casa e vai ser reabordado numa instituição, às vezes outra instituição privada, né? Então, assim, termo de consentimento, gente. Esse aí é o segredo para você começar a se precaver. Interessante. O termo de consentimento e descrever tudo no prontuário, né? Descrever sempre a descrição cirúrgica, mostrando que você fez os passos corretos, né? Eu acho que isso é importante. E assim, e voltando lá, você não é juiz, mas assim, como que o juiz interpreta isso? Vamos supor, se eu fiz um termo de consentimento, estava previsto lá que poderia ter alguma complicação, você falou que o paciente que poderia ter... Você escreveu no prontuário, o paciente foi orientado que poderia ter uma complicação e tudo mais, e você conduziu da forma correta como podia. Você vê, geralmente, o médico sendo absolvido nesses casos, ou ele, mesmo assim ele pode ser condenado, mesmo com um termo de consentimento, mesmo com um prontuário bem feito, sem nenhum gap, assim, muito, muito grande, assim? Então vamos lá, se o procedimento não é de caráter estético, como é a cirurgia de catarata, né, que não é um procedimento estético na visão da justiça, se você tem um termo de consentimento, se você adotou a técnica correta, né, assim, eu sei, né, não sou médico, mas tenho conhecimento, tem a FAC, né, tem a FAC acho que é a técnica mais antiga. FEC. FEC. A FACO é a mais atual, a FEC é a mais antiga. O cristalino tá muito duro, tem uma questão assim, né, enfim. Então se você adotou a técnica correta, né? E você, assim, orientou bem o seu paciente no pré-operatório, no pós-operatório, né? Porque se você fez tudo isso,
você muito provavelmente não vai ser condenado no processo. Né? Aí sim, vai depender de vários elementos, como você ter um bom advogado e você também, né, durante o processo, você fazer questão de que quem vai analisar seu caso, que é o braço direito do juiz, chamado de perito, ele tem que ser um oftalmologista. A gente estava com um caso no escritório, por exemplo, que era um processo no interior do estado de Goiás, que o juiz nomeou um obstetra para fazer a perícia de oftalmologia. Aí a gente falou, olha, não tem condição isso aqui, ele não tem domínio, né? Oftalmologia é uma área assim, das mais específicas da medicina, né? Ninguém coloca a mão que não é oftalmologista. Então a gente colocou isso bem claro e o juiz foi e substituiu, porque se você não tem esse cuidado, de deixar um médico do trabalho, que é muito comum, que muito médico do trabalho faz perícia judicial, você colocar ele para fazer uma avaliação, ele, por mais que ele leia literatura, ele não tem a prática. Então você assume um risco bem razoável, né? Tentando resumir, você tem termo de consentimento, você adotou a melhor técnica, porque o termo de consentimento não é também um colete à prova de bala, né? Você pode fazer qualquer coisa que você tem termo de consentimento. Então, você fez a cirurgia, você não usou a melhor técnica, você abandonou o paciente, não é porque você tem termo de consentimento que você está absolvido. Mas se você descreveu bem no prontuário, tem termo de consentimento e adotou a melhor técnica, a sua chance de absolvição é enorme. Vários insights aqui pro pessoal, né? Vou falar na linguagem médica, né? Alguns fatores de proteção que foram ditos aqui, né? Então, primeiro, relação médico-paciente. Você acha que isso aqui é fundamental. Segundo, um bom prontuário. Terceiro, o termo de consentimento. Outros fatores de proteção relacionados. O público, né? O público versus privado. O público, você tem menor chance. E as áreas clínicas. São alguns fatores de proteção. Mas tem um outro fator que eu queria que o Thiago discutisse aqui com a gente, que é o RQE. Você ser um titulado. Isso faz diferença para o juiz na hora? Faz muita diferença, especialmente se o perito tiver RQE, que normalmente, assim, vai ter, né? Se você tem um processo de oftalmologia, por mais que eu tenha contado alguns casos aqui de médico do trabalho fazendo, de obstetra que apareceu em um processo nosso em Goiás, né? Em geral, o perito, que é esse auxiliar do juiz para analisar as questões médicas, ele vai ter o RQE. E aí, se você não tiver RQE, assim, sua situação vai ficar muito complicada, porque a gente sabe que existe, de alguma forma, uma proteção, assim, o médico com RQE, ele olha de um jeito diferente aquele que ainda não tem o RQE. Então, isso faz muita diferença. E tem muito juiz, né, por mais que, assim, a gente saiba que na medicina, o médico, a partir do momento que ele forma, no dia seguinte ele pode fazer uma neurocirurgia de 12 horas de duração, né, a gente sabe que muito juiz, apesar de isso estar na lei, o juiz, ele não sabe disso. Tem muito juiz, inclusive nós já tivemos casos aqui em São Paulo, que o juiz falou que só cirurgião plástico podia fazer cirurgia plástica, por exemplo, né? E colocou isso na decisão judicial dele. A gente teve que recorrer depois e a gente conseguiu reverter. Mas o juiz colocou que a lei fala que só se você tiver especialidade você pode fazer o procedimento. Então, gente, assim, o RQE ele é fundamental. Porque isso aumenta muito a sua chance. A chance do juiz entender, se você não tem RQE, que você não sabe o que você está fazendo, por mais às vezes até que você domine a técnica, você não passou na prova de título, não fez uma residência por uma casualidade na sua vida, mas se você não tem RQE, o juiz e o perito provavelmente vão ter uma espécie de preconceito em relação a você. E justiça é isso, justiça não é ciência exata, né? Tem um elemento subjetivo, né, muito grande que o juiz e o perito levam em consideração. Para proteção, assim, né, o médico sem RQE, às vezes ele deveria ficar numa parte mais clínica, talvez porque a chance de processo em áreas clínicas, como a gente estava falando, é muito menor, né, do que, por exemplo, a cirurgia de catarata ou outras cirurgias estéticas, né, se ele ficar, de repente, numa parte mais clínica, a chance é menor, porque isso às vezes acontece, né, às vezes a pessoa fez uma pós-graduação que não é credenciada pelo CBO, ela só pode fazer a prova de título depois de 3 anos de atuação. De repente, nesse tempo, segurar um pouco a mão, não se meter não a se fazer expor muito aos fatores de risco aí, né? Porque pode ser mais complicado. E aquilo que você falou também de RQE, né? Então, assim, a pessoa que... A gente estava até conversando em off. Se a pessoa não tem RQE, que ela não pode se colocar como especialista, né? Ela não pode colocar assim, sou oftalmologista se eu não tiver o RQE. E isso pode dar problema de que forma, né? O CRM pode ir lá te denunciar, como que é isso? E se eu não posso colocar oftalmologista, eu posso colocar oftalmologia? Cuida dos seus olhos. Conta pra gente aí.
Então, assim, esse é talvez assim, o grande carro-chefe dos processos nos conselhos regionais de medicina, no CREMESP especial, que é o maior conselho regional de medicina em número de processos, na última década, né? Porque a gente tem uma lei, gente, de 2011, que é uma lei do Conselho Federal de Medicina que regula publicidade ou marketing médico, né? E aí vocês vão pensar assim, pô, mas essa lei ela é pré-Instagram, né? Ela é pré-Instagram, mas não é pelo fato dela ser pré-Instagram que ela não regula o Instagram. Então, assim, é uma grande dificuldade, porque o legislador aqui nesse caso, né, que foram os conselheiros do Conselho Federal, eles criaram uma norma que se aplica ao Instagram e tem várias proibições lá. Uma delas é essa: se você não tem RQE, ou seja, se você não fez residência ou não foi aprovado na prova de título, você não pode se anunciar como especialista. E aqui eu estou incluindo várias questões, como o Bernardo disse. Se você não tem RQE, você não pode colocar oftalmologista. Isso eu acho que é meio claro para todo mundo. Mas você também não pode colocar oftalmologia, ou seja, a especialidade só, né? Não o especialista. Você também não pode colocar cuido dos seus olhos, ou apaixonado por oftalmologia, que eu já vi, né? Ou você também não pode colocar nada. Você não pode colocar, por exemplo, especialista em cirurgia de catarata. Você não pode colocar especialista em blefaroplastia ou blefaroplastia só, né? Então você não pode colocar injeção intravítrea. Você não pode colocar nada disso se você não tem o RQE, porque isso leva a crer, na visão do conselho, né, que sem analisar se essa norma é boa ou ruim, mas na visão do conselho, tudo que leva a enganar o paciente, que ele acha que você tem uma especialidade e você não tem, tudo isso é proibido. E aí você pode ter um processo no conselho, que é um processo que ao final pode gerar a sua censura pública, ou seja, seu nome sai lá no Google, seu paciente vai pesquisar, vai ver, doutor ou doutora fulano de tal foi condenado no CREMESP, ou no Conselho Regional de Medicina do seu estado. Eu, como paciente, certamente eu ia ficar meio ressabiado com isso, né? Talvez eu procurasse outro médico. Ou você pode até tomar uma suspensão, você pode ficar 30 dias sem trabalhar pelo simples fato de você ter feito uma publicidade, na visão do conselho, enganosa. E mais o que, assim, que é importante a gente falar sobre essa questão da regulação do marketing médico? Acho que, assim, muita gente tem dúvida se pode postar antes e depois, se pode postar foto de paciente, qual é o limite disso, né? Se eu posso falar que eu tenho a máquina, o aparelho mais moderno da região, né? Quais são os limites desse marketing médico? O que eu posso, o que eu não posso fazer nesse sentido? Então, mais uma vez, a regra, a lei que existe, ela é anterior ao Instagram, né? Tentando regular situações futuras. Isso é um grande desafio, mas o antes e depois, até gerou um rebuliço, vocês devem ter ficado sabendo, um caso que teve na Justiça Federal, mais ou menos uns 2 meses atrás, que um juiz autorizou que uma médica dermatologista postasse antes e depois. E aí, como nesse momento que a gente vive, né, de disseminação, às vezes, de mentira não tão... de situações não tão corretas, né, ou falsas, muitos médicos acharam que estava liberado antes e depois, mas ele continua proibido. Só essa médica no Brasil, que até já derrubaram a decisão dela, só ela esteve autorizada a postar. Que a gente vê muito antes e depois, né? Então tá todo mundo... todo mundo fora da lei, porque era a única decisão que autorizava, né? Então, assim, muito discutível, tem gente que defende, muita gente séria que defende que essa lei deveria ser revista, porque, por exemplo, na odontologia é permitido, na biomedicina é permitido, né? Eu sei que o oftalmo não concorre tanto com outras profissões, mas a dermato, por exemplo, concorre muito. E o dentista, o biomédico, o enfermeiro tá fazendo os mesmos procedimentos, ele coloca antes e depois, e o dermato não pode colocar, né? Então, antes e depois, ele é proibido. O que é permitido, gente? Muita gente não sabe disso. Só o depois é permitido. Você pode colocar só o depois. Ou você pode colocar o antes e depois, por exemplo, um artigo científico. Você fez um pôster, você colocou lá o antes e depois. Você quer colocar esse pôster no seu Instagram, dando um conteúdo científico? Você pode. Não sei se é uma boa técnica de publicidade, mas você pode fazer. Então, só o depois você pode fazer, né? Obviamente aqui, gente, anonimizando o paciente. Então não vai marcar a senhorinha lá que você fez a cirurgia nela, né? Não vai colocar o nome dela, não vai mostrar. Sei que os olhos tem que mostrar, não tem jeito, né? Mas tenta não mostrar o resto da face, porque isso pode prejudicar perante o conselho. O Bernardo fez uma pergunta também dos aparelhos, né? Vamos supor que você comprou um novo aparelho lá que te ajuda e só você na sua cidade tem, ou é um aparelho, né, enfim, revolucionário. Você pode falar que você tem o aparelho, mas você nunca pode dar um ar de exclusividade ou falar que é o padrão ouro de tratamento. Tudo isso o conselho
pode te criar problemas, né? Seja um concorrente seu te denunciando, que é o mais normal, né? A pessoa às vezes que fala assim, pô, ele tá pegando a minha clientela aqui, né? E denuncia, ou o próprio conselho. Um conselheiro pode um dia estar circulando na rede social e ver um antes e depois que você postou, e aí você vai ter uma dorzinha de cabeça. E postar foto com o paciente, pode? Que a gente vê muito assim, a foto autorizada pelo paciente. Esse aí, assim, é o crime ingênuo, né? Porque é proibido, o conselho, ele coloca expressamente que mesmo que o paciente autorize, peça, implore, né? Eu quero muito, te amo, doutor, doutora, né? Quero aparecer no seu Instagram, é proibido, né? A gente pode discutir se deveria ser proibido, né? Mas dentro da lei hoje, você não pode postar nenhuma foto expondo a figura do paciente. Então, assim, quais são algumas técnicas que você tem para postar uma foto com o paciente? Colocar uma tarja preta nos olhos, mas aqui a gente tá falando de oftalmologista, né? Então, assim... Tá difícil. Fica difícil, né? Mas você talvez embaçar o resto da imagem, você não marcar o paciente, né? Você operou uma celebridade, né? Você não pode, de forma alguma, marcar essa pessoa. O que eu falo para os meus clientes, né? Olha, se a pessoa te marcar, aí você não tem controle, né? Então, se ela colocou seu nome lá no Instagram dela, você não tem controle. Eu posso repostar? Não pode repostar. A gente tá vendo crimes assim, direto, né? direito, né? Foto autorizada pelo paciente, abraçadinho com o paciente. Às vezes, na maior das intenções, né? Só de ser carinhoso mesmo com o paciente e tal, não quer nem se promover com isso, mas a gente vê demais isso. É muito comum. A gente tá fazendo as coisas erradas e nem sabe, né? Acho que eu queria voltar agora. Só mais um ponto nessa questão de marketing. Por exemplo, se você pode falar de alguma medicação, um patrocinador, por exemplo, você pode falar de alguma medicação para o seu público, as vantagens dessa medicação, tem alguma restrição aí nesse... É uma zona cinzenta, mas você pode sim falar, por exemplo, de determinado colírio. Posso falar nome comercial aqui ou melhor não? Pode. Não, pode, fica à vontade. Yabac, que eu sou um usuário, né? Adoro Yabac. Se eu fosse oftalmologista, eu poderia colocar, olha, pessoal, esse aqui é o colírio que eu entendo que é o melhor colírio, porque ele não tem conservante, né? Durabilidade dele é maior, dá uma sensação de conforto. Eu prefiro ele em relação ao... Hipoteticamente aqui, tá, gente? Né? Ao Sistane, ao Optive, tô falando como usuário mesmo aqui agora, né? Você pode fazer um comparativo, falando por que aquele colírio é melhor do que os outros. Mas se você tiver um patrocínio, você tem que falar que você tem um conflito de interesse. Se você tiver um patrocínio, aí assim, você já começa assim, você tá ali como speaker, você tá em qual qualidade ali, né? Então você tem que declarar a sua situação. Mas até que a figura do speaker a gente pode falar depois, ela é muito problemática, porque tem uma lei bem antiga aí falando que o médico não pode ter relação com a indústria farmacêutica. Mas esse é outro ponto. O que eu quero dizer aqui? Que você falar que um produto é bom, você pode, desde que você faça uma comparação com os outros do mercado e dê uma abordagem científica. Você não vai virar garoto propaganda do Yabac. Você não vai chegar lá e falar, nossa, esse colírio aqui é revolucionário, olha como meus olhos estão mais confortáveis, assim, né? Você não vai fazer isso, né? Isso aí é proibido. Agora, você fazer uma análise meio científica da coisa, né? Assim, por que ele é bom, por que ele é melhor do que os outros? Isso você pode fazer, você está no seu direito ali como médico de fazer essa comparação. E eu fiquei com curiosidade agora que você falou sobre isso, sobre o médico speaker, né? O médico que dá aulas para a indústria farmacêutica, isso é muito comum, né? Então a indústria fecha um restaurante, chama os médicos para uma aula e depois uma confraternização. Então, quais são os cuidados assim que a gente tem que ter? Às vezes, mesmo quando você é chamado para dar aulas, às vezes você é chamado como speaker, e se você também está lá só como acompanhando a aula, se tem alguma coisa também, algum detalhe que você tem que tomar cuidado, porque você está indo numa aula da indústria e tal. Assim, existe uma lei muito antiga no Brasil que o fato dela ser antiga não tira a validade dela. Ela é de 1932, é um decreto lá da época do Getúlio Vargas, que fala que era contravenção penal o médico interagir com a indústria farmacêutica. Então era isso, assim, é muito nebuloso, né? O que é interação com a indústria farmacêutica, né? Então o médico não poderia participar, né? Se ele for contratado por um laboratório, ele tinha que ser apenas médico do laboratório, ele não poderia exercer a clínica, né? Fora do laboratório. Mas assim, isso não é aplicado na prática. No final das contas, todo mundo faz vista grossa para isso, inclusive o conselho. E a figura do speaker hoje, ela é muito aceita no Conselho Federal de Medicina, tem até vários conselheiros que são speakers, né? Ela é muito bem aceita. Mas existe até um acordo do Conselho Federal de Medicina com a Interfarma de 2012, que tentou regular essa zona cinzenta
do médico com a indústria farmacêutica. O que ele estabeleceu? Pode ter jantar? Pode, né? Mas sempre com propósito acadêmico. O que normalmente acontece? Então alguém vai dar uma aula lá, o speaker vai dar uma aula no jantar. Não pode pagar um jantar num restaurante caríssimo para nenhum propósito, né? Vou aqui só para agradar, isso não pode fazer, né? Mas se você oferece uma aula, tudo bem. Quem está indo no jantar, tudo bem também. Se você foi convidado, você não vai pagar nada, excelente, não tem problema, né? Congresso, que eu acho que é algo que pega bastante também. Se você é médico, quais são as restrições? Você não pode aceitar passagem de primeira classe. Executiva pode. Primeira classe, não. Não pode pagar passagem para sua esposa ou para o seu marido, nem para os seus filhos. Tem que ser no máximo um dia antes ou um dia depois. Então, assim, congresso em Bahamas, você vai uma semana antes do congresso, né? Tudo pago, né? Pode pagar hospedagem? Pode. Pode pagar refeições? Pode. Pode pagar show? Não. Pode pagar cinema, teatro, jogo de futebol? Também não, né? Pode vou te dar um aparelho aqui. Não, também não pode. Então, assim, vocês estão vendo que é uma zona muito cinzenta, né? A gente não chegou no nível dos Estados Unidos, que virou uma relação quase promíscua, né? Mas é importante o médico ter esse ponto de observação, até porque a gente sabe que na oftalmologia tem muita gente que cruza essa linha, né? Nessa relação com a indústria farmacêutica. A gente até pode falar desse assunto mais tarde. Esse é um tema muito bacana, essa questão do marketing. Instagram tá na moda, então todo mundo tá usando. Uma outra dúvida, pode divulgar preço de procedimento ou não? Isso é recente. Então, assim, se pegar... se você entrar na internet e pesquisar, você tem que tomar cuidado com a fonte, porque se fonte de 2019 não era autorizado o médico divulgar preço de consulta. Eu acho um pouco de mau gosto, assim, mas se você quiser chegar no seu Instagram e colocar, né, que a sua consulta é X reais, você pode, né? Ou se você quiser falar que o preço da sua cirurgia de catarata ou da sua blefaro é tanto, você pode fazer isso. Você pode falar até que você parcela no cartão, ou que você dá desconto para pagamento à vista, você pode fazer tudo isso lá no seu Instagram ou no seu site, né? No seu consultório nem se fala, você pode colocar quase um cardápio lá, assim, né? O que o conselho proíbe é no seu Instagram você fazer o cardápio. Aí, assim, até porque eu acho, assim, de um mau gosto enorme, né? Você criar um post lá, assim, colocando, listando tudo que você faz e o preço do lado, né? Bem mau gosto. E só para finalizar, Bernardo, essa parte de marketing é o seguinte, tá? E se eu transpor alguma dessas regras aí, o que pode acontecer comigo? E quem é que investiga se tá acontecendo, como que acontece isso? Que é um negócio, né? Tem vários perfis, quem que tá... Né? O conselho mais atuante no Brasil, aquele que mais investiga e mais tem processo, é o do estado de São Paulo, o CREMESP. Esse é de longe, assim, o que mais tem processo, e hoje mais ou menos 40% dos processos no CREMESP são relacionados à publicidade, de alguma forma relacionados à publicidade na área da medicina. Quem que denuncia? Normalmente é um concorrente seu, né? Ou alguém que te viu lá no Instagram. Então, assim, acontece muito a secretária do seu concorrente denunciar. Uma pessoa que você criou uma inimizade um dia, ou uma pessoa que tem um consultório no mesmo prédio que você... E aí, porque qualquer pessoa pode denunciar, não cabe denúncia anônima, mas qualquer pessoa pode denunciar, né? Ou o próprio conselho, como eu disse, o conselheiro pode estar um dia lá no Instagram, né? E ver, e a partir daí ele abrir, que a gente chama de ofício, ele vai abrir um processo contra você de ofício. São processos, gente, demorados, né? Eu até entendo que deveria ser mais rápido isso, mas demora mais do que na justiça. No CREMESP, por exemplo, tranquilamente um processo dura 5 anos, tranquilamente. Então, durante 5 anos você não tem nenhuma penalidade, salvo situações muito graves, né? Mas é aquele negócio, depois que você é condenado, você perde a sua primariedade. Então, toda condenação... Então, assim, um dia você foi condenado porque você esqueceu de colocar o seu RQE na sua bio do Instagram, que você é obrigado. Se você está colocando que você é retinólogo, né, ou que você é oftalmologista, você tem que colocar o seu RQE. Se você não colocar na sua bio do Instagram ou no seu post... né, em um dos dois, você está cometendo uma infração. Então, um dia você foi condenado por isso. Aí, 2 anos depois, um paciente, né, colocou antes e depois, você repostou. Aí, depois, você fez uma prescrição ilegível. O paciente não conseguiu ver a sua letra, né? Aí, depois, você vendeu lente de contato no seu consultório, que a gente sabe que é muito comum, né? Então, assim, aí você vai, você toma uma primeira condenação, uma advertência, depois você toma uma censura, aí você toma uma suspensão. Imagina você ficar 30 dias sem trabalhar.
né? 30 dias sem gerar dinheiro para você pagar seus boletos. É uma situação grave, né? Cara, tem muita coisa que a gente né? não sabe, ninguém sabe que você não é nem pode por maldade, fazer. né? Pô, eu tenho o RQE, eu tenho que pôr na minha bio do Instagram, tipo, já que eu coloquei que eu sou oftalmologista, né? Então eu tenho que pôr também o meu. Vou editar agora aqui de tarde. Bom, acho que pra gente já encaminhar pra reta final, tem uma parte aqui do roteiro que eu achei muito legal, que é assim, boas práticas para prevenção de processos. Eu acho que isso aqui vai ser o ouro aqui para quem está ouvindo. O que você pode dizer aí de tudo que a gente falou? Quais são as melhores práticas aí para você evitar um processo? Se tiver algum ponto que você não tocar, eu vou te pedir aqui, porque eu achei que tem coisas muito interessantes aqui que eu quero ouvir. É praticamente um guia mesmo, né, que o médico tem que seguir para ele minimizar a chance de ser processado, né? Eu até, assim, costumo dizer que a escolha da sua especialidade, ela tem a ver com a sua aptidão para o risco. Seu apetite de risco, melhor dizendo, né? Eu tenho um grande amigo que ele formou comigo em Direito, depois ele fez Medicina na UFMG, né? E hoje tá fazendo Psiquiatria, e ele falou assim, Thiago, uma das razões que eu escolhi a Psiquiatria é justamente o baixo número de processos, né? Porque é uma pessoa assim que não conseguiria lidar com o processo judicial, né? Existem alguns mecanismos que você pode adotar para você ter uma prática mais segura e com menor chance de você ter processo. Primeiro de todos, né, uma boa relação médico-paciente, gente. E aí eu, como advogado, não sei o que vou ensinar vocês a como ter uma boa relação médico-paciente, mas é um elemento que os meus clientes falam, Thiago, esse paciente não me processou por isso só. Às vezes até você faz um acordo ali, mas é uma pessoa assim que tem uma boa vontade de resolver com o médico, ela não tem uma relação totalmente rompida a ponto de processar. Então, número 1, relação médico-paciente. Número 2, termo de consentimento. E, ultimamente, a gente anda fazendo até termo de consentimento para procedimento clínico. Por exemplo, para injeção intravítrea, eu fiz para um oftalmologista recentemente, porque ele falou, Thiago, a complicação é baixa, etc. Mas assim, não é um procedimento cirúrgico, né? Mas a gente começou a fazer, né? Que não era a prática, né? Até tinham perguntado, né, no Instagram, tem que fazer um termo de consentimento para cada injeção, para cada sessão, né, aplicação, ou pode ser um para todos? Pode ser um para todas, tá? Você não precisa ficar toda vez burocracia gerando documento, né? Então, o termo de consentimento, ele é fundamental e bem feito. Então, o que é bem feito, gente? E aí, se tiver algum advogado assistindo ou ouvindo a gente, sem juridiquês, pelo amor de Deus, né? E sem mediquês também, né? Então, em vez de colocar cefaleia, coloca lá dor de cabeça. Em vez de colocar eritema, coloca lá uma vermelhidão, né? Então, ou coloca os dois. Você quer colocar cefaleia, porque é técnico, mas coloca dor de cabeça, porque o paciente não sabe. Pessoa senhorinha lá que ora, você fala, nem sabe o que é isso, né? Então, o documento ele precisa ter uma linguagem acessível para ele ter validade, senão o judiciário chega e fala, isso aqui não vale nada. Eu, juiz, não entendi, quanto mais essa senhora que assinou esse documento, né? Prontuário bem redigido. A gente sabe que, às vezes, especialmente o residente, né? Aquela correria ali no plantão ou durante o atendimento, né? Às vezes um que escreve e o outro que assina, isso é muito comum, tomar muito cuidado com isso. A gente já teve caso no escritório que o médico foi processado e ele falou, Thiago, eu não fiz esse procedimento. Porque lá no nosso serviço era assim, era tão corrido, normalmente o pessoal de cirurgia geral, né? Era tão corrido que fazia as anotações no prontuário e o outro que estava fazendo o procedimento. E aí carimbava, aquele que não fez carimbava. Quem que é processado? O que carimbou, né? Então, passando um filme na minha cabeça. Então, melhor não entrar mas são só 5 anos. Depois de 5 anos você não pode ser processado mais. Então, esse é um ponto muito importante. Atenção com o prontuário, gente. Letra legível. Sei que é difícil, mas tenta colocar um nível de detalhe. Você pode colocar foto no prontuário. Quem vai mexer com parte estética, coloca o antes e depois. Aí você pode, sim. No prontuário você pode. Você não pode colocar o antes e depois no seu Instagram. Mas no prontuário, a paciente chegou assim para fazer uma cirurgia de bléfaro. E ela ficou assim depois. Você coloca lá no seu prontuário. Isso é um ótimo registro, né? Para depois ela não acusar que você fez um outro procedimento, né? O que mais que eu recomendo? Você vai mexer com procedimento estético. Termo de quitação. Um documento de uma folha que você vai se precaver também. O que é isso? O paciente voltou, fez uma blefaroplastia ou uma tetracirurgia de catarata, uma refrativa, voltou no seu consultório para análise do pós-operatório. Como é que a senhora tá? Não, tô achando ótimo, doutor, tô super bem, tô satisfeita, né? Para depois não chegar dali a 6 meses, ela falar, não gostei como é que ficou minha pálpebra, né? Então, assim, ela vai quitar, dar uma quitação. Estou de acordo com o resultado
do procedimento. Porque depois vem advogado buzinando no ouvido dela, vem aquele filho que fala, mas a senhora era mais bonita antes, né? Então, assim, esse documento é um documento muito importante para essa relação médico-paciente ficar redondinha. Tem outros detalhes aqui que eu vou perguntar. Tá escrito aqui, gravação da consulta. Eu posso gravar a consulta? Eu até falo isso assim, né, gente? Porque a gente tem que tomar cuidado de também não tornar a medicina uma eterna disputa, né? Parece que o paciente já entra no seu consultório, né? Assim, eu falo muito com meus clientes, assim, eu não quero tornar a sua vida difícil. Eu tô querendo te proteger, né? Então, assim, se você já entra o paciente entra no seu consultório, você já fala, não, já vou gravar aqui porque vai que ele me processa, né? Não pode ser assim também. Mas a gente sabe que tem pacientes com perfis diferentes. Então, aquela pessoa, assim, às vezes um paciente mais difícil, um paciente que às vezes é mais agressivo, né? Especialmente, assim, você não sabe no início que ele é assim, mas quando ele retorna, ele vem com uma linguagem diferente, ou ele traz aquela prima que é advogada para consulta junto, traz a família inteira para consulta e uma pessoa começa a falar num tom mais ríspido. Esse tipo de paciente, você pode gravar a consulta. Você pode gravar de qualquer um, sem autorização. Você pode simplesmente colocar o seu celular na mesa e gravar, ou deixar no seu bolso se o áudio, se a captação for boa. Pega a gravação para sua proteção, né? Você tem liberdade. Você não pode pedir para sua secretária gravar. Mas você pode gravar da mesma forma que o paciente pode gravar sem te falar nada. Então tem muito cliente meu que eu falo assim, olha, Tiago, a relação tá ruim, a pessoa me fala, eu falo, cuidado com a gravação. Às vezes a ligação telefônica também, né? Então, assim, gravar, você pode, mas você tem que saber quando que você vai gravar, né? E saber que a outra pessoa pode gravar sem te pedir autorização. Mas e o sigilo? Sigilo médico ali, você pode gravar, mas você não estaria infringindo no sigilo ali? Não, você não poderia mostrar para outras pessoas, né? Você não pode colocar no Instagram, né? Assim, ó, tá aqui, né? A gravação da consulta, né? Tipo, a pessoa te ofende na rede social, né? Imagina, o paciente não gostou, te ofendeu na rede social, isso infelizmente tem acontecido no Brasil afora. Ah, não gostei desse médico. Aí você vai e rebate com a gravação. Você não pode fazer isso, né? Porque... Mas no processo você poderia usar a gravação? Pode usar no processo, se tiver alguma coisa na polícia ou no CRM, você pode usar a gravação. Você não precisa nem pedir autorização, você simplesmente junta, porque a gravação você pode utilizar para exercício regular do seu direito. Então, para sua proteção jurídica, você pode usar. Interessante. Outro ponto que está aqui é não devolver honorários para o paciente insatisfeito, né? Que isso aí é uma coisa que você fica assim, não, vou devolver o dinheiro aqui para evitar o problema. Você tá corroborando. Você está dizendo que você errou, né? Não, gente, isso é todo dia. Antes de eu entrar aqui no estúdio, né, tava conversando com um cliente que assim, não, Tiago, eu vou devolver. Eu falei, não faz isso, não devolve, né? Deixa eu terminar a gravação que eu vou te orientar disso. Eu falei assim, não devolve, né? Porque às vezes o médico, com a melhor das intenções, assim, mas eu quero só ficar livre dessa dor de cabeça. E vai lá e faz o Pix. E aquilo ali é um início de confissão. É como se você, na visão do juiz, é assim, por que você devolveu um dinheiro se você está falando que o procedimento foi bem executado? Será que ele foi bem executado mesmo? Né? Será que o resultado foi bom mesmo? Por que você está devolvendo? Então, assim, isso gera aquela pulga atrás da orelha do juiz. Então, você nunca deve devolver o dinheiro, a não ser de forma documentada. Então, você contratou um advogado, ele fez um distrato, que é um documento que vai te proteger. Então, devolvi, mas o paciente assinou falando que ele está renunciando a qualquer tipo de indenização na justiça, né? E esse documento é válido, tá? Se você preencher certos requisitos, esse documento é válido. Então, não sai simplesmente transferindo dinheiro para paciente, não. Entendi. Então, se você achar que vai ser melhor evitar a dor de cabeça, eu posso fazer um documento e o paciente assinando. Em troca da devolução, o paciente documento de abre uma mão página, aí. um documento simples, que todo advogado que atua com direito médico sabe fazer, né? E vai te proteger bastante. Legal, eu acho que só faltou a gente falar, e a gente pode falar rapidinho, de seguros médicos, que é uma dúvida também do pessoal, assim, onde que entra e a importância de ter um seguro, quando que você pode... Explica um pouco sobre os seguros, quais oftalmologistas você acha que valeria a pena ter um seguro, e como que esse seguro pode te ajudar na hora ali de um processo médico? O seguro, eu costumo dizer que eu tenho um embate com os corretores, né? Não sou corretor de seguro, mas assim, eu costumo fazer um filtro, porque tem muito corretor que tenta empurrar seguro para qualquer médico, né? E até nessa pesquisa que eu fiz ano passado em Minas e em São Paulo, a gente percebeu que as especialidades que têm mais processos são as cirúrgicas. A única especialidade clínica que tem muito processo é a pediatria. E aí, porque ela está relacionada a um procedimento cirúrgico, que é o parto, em geral, o neonato, né? Então, assim, quem faz atendimento exclusivamente clínico, esse profissional não precisa de seguro,
Não precisa mesmo, né? Então, até assim, tu fala injeção intravítrea, ou se você é um oftalmologista que você não faz procedimento cirúrgico, não perde, assim, não gasta seu dinheiro. É melhor você provisionar. Coloca todo ano R$5.000 numa conta para se um dia você for processado. Porque a chance de você ser processado é muito pequena. Até teve um seguidor que perguntou sobre a questão da perda de uma chance, né? Você errou um diagnóstico, chegou uma senhora no seu consultório com glaucoma, você não percebeu que ela estava com glaucoma, a situação evoluiu e aí ela perdeu a visão. Nem sei se isso pode acontecer, tô falando hipoteticamente, né? E aí, assim, ela chegou no seu consultório, 6 meses, você não diagnosticou, você falou que não era nada, deu um colírio ali para ela normal, né? Que não era para glaucoma, dali a 6 meses ela perdeu a visão dela. Então, isso é chamado de perda de uma chance de cura ou de tratamento. Ou seja, você tirou do paciente a possibilidade dele ser tratado, de ser curado, dele ter uma sobrevida daquele olho melhor, né? Isso aí pode acontecer com especialidade clínica. Mas isso é, assim, um número ínfimo de processos. Você pode ser processado também. Você pode ser processado, porque é difícil provar, assim. A verdade é que a especialidade clínica, o que acontece dentro do consultório, é muito raro um paciente no seu consultório de primeira gravando a consulta. Então, assim, fica tudo muito ali entre 4 paredes, né? Muito difícil provar. Então, gente, assim, oftalmologista, quem tem que preocupar com seguro? Quem faz procedimento cirúrgico. Em especial, quais procedimentos? Catarata, bléfaro e refrativa. Se você não faz esses 3, por exemplo, você faz cirurgia de estrabismo. Cirurgia de estrabismo é uma cirurgia que é complexa, mas tem pouquíssima litigância, pouquíssima, né? É muito raro, confesso que eu nunca vi, nem em pesquisa no judiciário, nem no meu escritório, alguém, uma mãe ou uma pessoa que tem estrabismo processar um médico por conta disso. Nunca vi, né? Injeção intravítrea, tem alguns processos, mas também não é tão comum, né? Então, assim, se você não mexe com catarata, bléfaro e alguns outros procedimentos de plástico ocular, né? E também cirurgia refrativa, eu não recomendo. Eu acho que você vai jogar dinheiro fora fazendo seguro. E é um seguro de responsabilidade civil? É chamado de seguro de responsabilidade civil. O que ele cobre? Ele cobre a indenização judicial. Então, se você for condenado a pagar 50, 100, 200 mil reais, vai depender da sua cobertura contratada, né? Não precisa contratar mais que 200 mil, não. Oftalmologista, qualquer que seja a especialidade, até se você cegar um paciente, dificilmente você vai ser condenado em mais de 200 mil reais. É muito raro. Então, assim, o corretor quis me empurrar 500 mil, não precisa. E quanto maior a cobertura, mais caro é o prêmio. Ou seja, mais caro é o dinheiro que você paga anual, né? Então, você não precisa de contratar coberturas muito altas. Além desse tipo de seguro, né? Dessa cobertura, o que mais que tem? Cobertura para advogado. A maior parte das seguradoras, elas estabelecem que tem um valor para você gastar com o advogado. Então, assim, se você for processado pelo paciente, nem o honorário, ou seja, nem o valor que você paga para o seu advogado, você tem que pagar. Quem paga é a seguradora, dentro de um determinado limite também. E muitos seguros têm franquia, que é igual franquia de carro. Você bateu o carro, você vai ter que pagar um valor para consertar o seu próprio carro, né? Se você for processado por um paciente, normalmente você tem que pagar uma franquia, 4 mil reais, 5 mil reais, para a seguradora te cobrir naquele caso. Aí ela te cobre no limite que você contratou. É claro que você não é corretor, mas você tem uma noção de em média, aí, quanto que é um prêmio anual aí de um seguro de responsabilidade civil aí que vai cobrir 200 mil reais? Cara de um paciente, um médico de risco médio aí, ele paga quanto por ano? Se você for, por exemplo, um oftalmologista que você faz cirurgia de catarata, imagino eu, algo próximo a 3, 4 mil reais por ano, para uma cobertura de 200 mil, né? Assim, não é um valor muito grande. E além disso tem a franquia, né? Que assim, se você for processado, você vai ter que pagar essa franquia também, que, né, depende do tipo de seguro. Mas aí os detalhes mesmo o corretor vai conseguir passar. E aí só vou passar assim, só vou deixar uma questão no ar, que é assim, muita atenção com a seguradora. Tem seguradora picareta e tem seguradora correta. Um bom corretor vai conseguir te orientar qualquer qual. Show de bola. Tem muita coisa ainda que eu queria perguntar, mas eu acho que é até um gancho para a gente deixar para um próximo episódio. Queria agradecer muito a presença do Dr. Tiago, foi muito bacana, foi quase que um ping-pong aqui, pode isso, não pode e tal. Eu acho que a galera vai gostar bastante. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter vindo lá de Belo Horizonte falar com a gente, foi um prazer muito grande.
Eu que quero agradecer, né, pelo convite, primeira vez aqui no Oftcast, né? Espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar, assim, acho que os temas de direito médico são muito amplos, né? Essa seleção foi dificílima e certamente numa próxima oportunidade a gente vai explorar outros temas. E fica o meu agradecimento ao Oftcast, a todo o time que aqui esteve, né? E faço na figura do Bernardo. E espero que vocês gostem. Se alguém tiver mais dúvidas, pode me mandar lá no Instagram, é @ThiagoHetz, Thiago sem H. A gente vai marcar no post, né? Também. Que a gente conversa. Show de bola, foi um prazer imenso discutir sobre esse tema, um tema bem bacana, né? E do dia a dia, de muita importância. Eu espero ver o Thiago mais vezes aqui pra gente terminar de discutir aqui. Tem bastante coisa ainda, né, Thiago, no roteiro? Com certeza a gente vai ter outra oportunidade, pessoal. Vamos fazer, de repente, um só sobre catarata, lente intraocular, pode ou não pode, vender lente. Vai ser bem interessante também, mas é o tema aí para uma próxima conversa. Queria agradecer a audiência de todo mundo e até o próximo Oftcast.